Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, seja bem-vindo ao Peixe Contemporâneo. E o assunto de hoje é casos criminais que viraram obras cinematográficas. E é claro, suas problemáticas. Quem me conhece sabe, já gostei de muitas coisas, mas tem uma coisa que eu gosto desde criança e nunca deixei de gostar, foi de casos criminais. Desde muito pequena, eu sempre fui viciada no Linha Direta. Eu já maratonei todos os vídeos do canal do Franco TV, da Jaqueline Guerreiro e de vários outros youtubers. Fora, claro, os documentários que existem em várias outras plataformas. Mas é justamente por saber que tipo de conteúdo tem nesses casos criminais que eu sei que isso pode ser muito nocivo para algumas pessoas. Não é todo mundo que está acostumado com isso, não é todo mundo que tem estômago para ver esse tipo de coisa. E também depende muito da forma que isso é passado para você. Existem plataformas que são extremamente gráficas com esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo eu não gosto de consumir, eu acho desrespeitoso com as vítimas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Até que ponto é ético ou não? Toda vez que eu vejo esse tipo de conteúdo, eu fico me questionando sobre a família, né? Que geralmente é quem mais sofre, que é quem tá buscando ali por justiça e que muitas vezes acaba vendo um ente querido, que era uma pessoa querida, se tornando apenas personagem, um produto do mercado cinematográfico. E durante a minha pesquisa para fazer esse roteiro, me surgiu muita dúvida sobre qual seria a diferença, né, de você pegar uma obra baseada, inspirada, adaptada, se existe algum tipo de diferença, qual seriam essas? E aí eu pesquisei e de fato existe. Uma obra baseada, ela pode ou não ser uma história real, e geralmente ela tomou como base algum roteiro de uma outra história. Um exemplo de um personagem baseado seria o Michael Myers, que foi inspirado em uma pessoa real que o Carpenter conheceu na faculdade. A adaptação. A adaptação é o que chega mais próximo do que de fato aconteceu e pode ou não ser uma história ficcional. Então a adaptação é ali, é o que tenta ser mais fiel àquela história, mas que precisa mudar uma coisa ou outra para poder se adaptar a que tipo de obra que ela está sendo feita. É uma série, é uma novela, é um filme, então ela precisa ser adaptada. Por isso, muitas vezes, em filmes adaptados, a gente coloca ali um par romântico que na história real não existia, mas que faria mais sentido para a história, a narrativa ficar mais interessante para quem está assistindo, sabe? Um exemplo de um filme adaptado é O Lobo Atrás da Porta, de 2014. Ao matar a filha do seu amante, Neide Maria Lopes, ficou conhecida como a Fera da Penha. No filme, tem uma coisa que acredito que não aconteceu na vida real, então isso acaba te levando a ter dois pensamentos de justiça diferentes. No filme, ela conhece o cara, ele já é um cara casado, já tem uma filha grandinha, tá vivendo a vida dele lá, e aí ela é uma menina nova, ela começa assim a envolver com ele ali emocionalmente, né, de forma calorosa. E ela engravida no filme. Só que ele vai lá e leva ela para uma clínica de aborto e faz um aborto forçado nela, sem que ela quisesse. E ela acaba matando a filha do amante porque ela fica com muito ódio de tudo que ele fez com ela e dele ter, no final, abandonado ela e não querer assumir. Ela acha que isso é brincadeira. Entendi, E ela entendi, vai entendi. aparecer com minha Que filha horas lá. que ela marcou isso Às aí? 7 da noite. 19 horas, estação Oswaldo Cruz, confere. Sim, senhor. E qual é a sua relação com essa senhora, Rosa Maria Correia? Sua amante? No caso real, eu não me recordo se tem isso. E eu lembro que no caso real, você não sente tanta raiva dele, tanta pena dela. Mas no filme eles colocam essa narrativa e fica muito parecido que sim. Apesar dela ter feito algo muito cruel, muito horrível, ela fez tudo isso porque ele também tinha causado um mal muito grande a ela. Acaba que esses elementos que você faz para adaptar muitas vezes pode ser um tiro que sai pela culatra, principalmente se as vítimas ainda estão vivas. E no meu ponto de vista pode influenciar muito no veredito daquele caso, caso ele ainda não tenha ido para tribunal. Eu nem sei se pode fazer uma adaptação de um caso que ainda não foi julgado. Toda vez que eu vejo esse tipo de conteúdo, eu fico me questionando sobre a família, né? Que geralmente é quem mais sofre, que é quem tá buscando ali por justiça e que muitas vezes acaba vendo aquilo favorecer um dos lados. Aí a gente vai para inspiração. Um filme inspirado em um livro, por exemplo, passa longe da história contada pelo escritor, pois a leitura serviu apenas de inspiração. Um exemplo de filme que foi inspirado é o filme Fuja, de 2021, que é inspirado na história da americana Gypsy Rose. Todo mundo já conheceu esse caso.
Ele foi feito, não só esse filme, mas foi feito também uma série na Netflix com aquela menina da Barraca do Beijo. E é o caso da menina que a mãe ela sofria de um transtorno, fingia pra filha, mentia pra filha que ela tinha várias doenças, então ela raspava a cabeça da filha, arrancou todos os dentes da boca da filha, não deixava a menina se comunicar, não deixava ela andar normalmente, só deixava ela de cadeira de rodas, dopava ela com vários remédios o dia inteiro. E a filha foi lá e arquitetou um plano para tirar a vida da própria mãe porque não aguentava mais viver daquele jeito. Esse filme, Fuja, ele é um filme muito parecido com a história real, só que os nomes dos personagens são diferentes, a aparência dos personagens é diferente, é tudo muito diferente, mas a história é muito parecida, então seria aí uma inspiração. Foi pegada da história como inspiração, mas colocaram elementos para diferenciar. O caso da Gypsy, ele ainda meio que tá rolando, porque acho que ela foi solta recentemente, mas até um dia desse ela tava presa. E o cara ainda tá preso também, o cara que arquitetou o plano com ela, ou seja, quem cometeu o ato, na verdade, foi o namorado dela. Ela foi presa por ser a mandante, né, no caso. Só que ela não pegou prisão perpétua. A mãe era dela, ela arquitetou todo o plano, só que quem efetuou o ato não foi ela. Então, quem efetuou o ato tá na cadeia até hoje e ela tá livre, solta. Aí você pode pensar, né, que é muita hipocrisia da minha parte, da parte das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo de caso criminal, tá falando sobre esse assunto, mas eu acho que o buraco ele é muito mais embaixo. As coisas são muito mais complexas do que a gente imagina que elas são. Os casos criminais em si não existem nenhum problema, porque a gente está relatando fatos ali. São coisas que acontecem no mundo e a gente apenas comunica às outras pessoas. Qual é a grande questão? Muitos desses canais que comunicam, eles fazem muito bem em fazer isso, porque alguns casos eles não morrem, justamente porque tem sempre um youtuber, sempre alguma mídia social que está alertando, que foi o caso do Pablo Terra. Gente, quem não conhecia esse caso, é um caso muito triste, já aconteceu aqui na Bahia. Eu lembro que ele não era baiano, ele era de algum outro estado, não sei se do Rio de Janeiro, mas os pais dele vieram aqui para Bahia e ele viveu aqui uma boa parte da vida deles. E aí, eles eram da Igreja Universal e aconteceu muitas coisas que um dos pastores da igreja, na verdade, acho que dois pastores da igreja acabaram pondo fim à vida do menino. Um menino muito novo, cheio de esperança. E assim, eles vieram ser julgados um dia desse, ano passado, se eu não me engano. E foi um caso que ele já estava caindo em esquecimento. Isso aconteceu há muitos anos, nos anos 2000, e só veio ser julgado agora, depois de décadas que tinha acontecido isso. Então, assim, alguns casos eles só continuam na mídia porque alguns youtubers continuam lembrando. Se não fosse isso, ninguém mais lembraria além da família, o que é muito triste, até porque o jornal ele só noticia naquela época ali, naquela data. Depois que passa, uma semana depois, já aconteceu milhares de crimes diferentes, então eles não vão ficar sempre relembrando o mesmo crime ali. E aí existe essa coisa, né? Uma coisa é você consumir esse conteúdo e muitas vezes acabar ajudando a deixar a memória daquela pessoa viva em busca de justiça, e outra coisa é você pegar aquela pessoa, tornar ela um produto e vender ela só para lucro seu, único e exclusivamente seu. Aquela pessoa ela deixou de ser uma pessoa e se tornou um personagem para a indústria, sabe, do cinema. Isso é o problemático na minha visão. Esse é o momento que você olha e fala assim, não tá legal, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E aí você pode me questionar, né? Então, com quem que a gente reclama sobre isso? Quem tá errado nessa situação? É o jovem lá que se fantasia daquele personagem no Halloween ou quem lança o produto? Eu sempre costumo colocar a maior parte da responsabilidade na indústria, tá? Porque esse tipo de problema não é o tipo de problema que uma pessoa só resolve. É o tipo de problema que a indústria toda tá ali mexendo para que ela continue funcionando. Então, eu acho que não cabe ao jovem, né, que tá ali no Halloween, numa festa fantasia, no carnaval, não cabe apenas a ele questionar se aquilo é válido ou não. Até porque, gente, pelo amor de Deus, você não vai esperar esse tipo de atitude de um jovem. Cabe sim as pessoas que vão fazer aquele produto passar pela mente de será que pode acontecer essa situação? E se pode, será que de fato vale a pena a gente seguir por esse caminho, como foi o caso do Dahmer? Quem não sabe aí, o caso de Jeffrey Dahmer foi assim bizarro, não era um assassino de verdade que matava pessoas negras em suma,
homens negros em suma. E ele virou tipo assim, uma estrela pop, sabe? O cara era um escroto homofóbico que saía matando pessoas negras porque eram pessoas marginalizadas, então não ia fazer suspeita, não ia levantar suspeita. E ele virou um estrela pop. Então, quão nocivo esse tipo de conteúdo ele pode ser se feito da maneira errada? Aí já não foi uma questão das pessoas que gostavam, e sim uma questão de quem criou o roteiro, que levou à humanização extrema de um personagem que só deveria ser visto como um personagem ruim, que era o que ele era. Ok, ele tinha os momentos bons dele, ele era uma pessoa diferente, blá blá blá, mas em suma ele foi uma pessoa que praticou atos ruins. Não se pode transformar essa pessoa em um personagem e dar redenção pra ele, porque na vida real não foi isso que aconteceu. Ele não teve esse momento de redenção. Pelo contrário, ele morreu concordando com as atitudes que ele teve no passado. Então ele não, em momento nenhum, ele se tornou uma pessoa melhor. Pra você ter noção, o Dahmer ele fez tanto sucesso. Os ataques eles aconteceram entre os anos de 1978 e 1991. Muitas dessas pessoas que eram parentes das vítimas ainda estão vivas e ainda sentem muito a dor da perda. Pra tu ter noção que tem tanta gente que gosta da história do Dahmer, que tem muitas obras inspiradas nisso. Eu vou ler algumas delas aqui. Tem O Despertar de um Assassino, de 2017. A Mente de um Monstro, Jeffrey Dahmer. O Canibal, de 2020. Jeffrey Dahmer, Assassino Canibal, 2019. Dahmer Monster, The Jeffrey Dahmer Story, 2022. Ou seja, de 2017 a 2022 as pessoas estavam ainda fazendo conteúdo sobre esse caso que aconteceu na década de 70 e 90. Bom, a gente tem aqui alguns outros exemplos, como a da Suzanne von Richthofen, que foi o caso brasileiro, um dos casos brasileiros mais famosos, né? Que aconteceu nos anos 2000, né? Foi 2002. Ela acabou encomendando a morte dos pais, da mãe e do pai dela. E isso tem menos de 25 anos, gente. E pra tu ter noção, em menos de 25 anos que tudo aconteceu, a Suzanne tá vivendo a vida dela. 2 filmes sobre a vida dela. Um foi a menina que matou os pais e o outro foi o menino que matou os meus pais. Ou seja, qual a necessidade? Porque este filme, especificamente, ele é um filme que ele não serve como um documentário, porque ele não se propõe levar a verdade do que de fato aconteceu, já que os dois são narradores não confiáveis, que é o cara, né, o namorado dela, e ela. Cada filme é sobre a ótica de um dos dois, né? Mas o filme ele também não serve pra você se distrair, porque é um filme pesado sobre a menina que, né, os pais, e que aconteceu de verdade, não é tipo, é uma historinha inventada de quadrinho, é o bicho papão, não, de fato aconteceu. E muitas vezes, sei lá, você pode estar assistindo, você foi vizinho dela, você estudou com ela na faculdade, sabe? Aquela pessoa tá viva ainda, ela tá grávida, ela tá tocando a vida dela e no cinema a cara dela tá estampada em todos os lados. Enfim, é muita coisa, né? E qual é a minha conclusão sobre tudo isso? Eu acredito que a gente tá numa fase, a nossa geração agora no século XXI tá numa fase muito de desumanização. A gente hoje em dia não vê pessoas, a gente vê números, a gente vê avatar, a gente vê caixinhas, né? Fotinhas pequenininhas. Todas as vezes que eu assisto esses casos criminais, eu procuro exercitar a minha empatia justamente por meio de tentar entender melhor como funciona aí a mente dessas pessoas. Se fosse comigo, o que eu faria? Se fosse com algum conhecido meu, com algum familiar, como eu iria agir, né? Eu prefiro olhar pelo lado mais positivo, né? E ver mais como um exercício de empatia. Mas muitas outras pessoas não vão ver desse jeito. Eu queria muito saber a sua opinião sobre esse assunto, se você gosta, se você não gosta. Tem gente que não gosta nem de passar por perto desse assunto. Eu realmente gosto, é quase um hobby assistir casos criminais. Mas eu não vou mentir, é um pouco preocupante os caminhos que isso tá levando a gente. Por enquanto é isso, um beijo e até a próxima semana com mais vídeos. Tchau! Here's Johnny.